Uns dias eu fui questionado sobre qual teria sido a vitória mais gratificante para o escritório, né, durante esses 16 anos de trabalho. E eu sempre conto esse caso, porque realmente ele foi gratificante por uma série de motivos. Inicialmente porque se tratava de uma questão nova, que até então eu não tinha verificado na jurisprudência nenhum entendimento favorável. Apesar de entender que era uma tese muito forte, muito bem fundamentada, infelizmente até então nenhum julgador tinha sido favorável. Uma outra questão, né, que nos fez trabalhar muito nesse tipo de processo foi em razão do possível dano que o nosso cliente poderia ter, pois ele é motorista e tratava-se de um caso de suspensão da CNH e que, caso o nosso recurso não fosse aceito, consequentemente ele seria demitido. Então, lembro bem do dia da sustentação oral. Sustentação oral, para quem não é do judiciário, eu diria que é uma das últimas fases do processo, que é aquele momento em que o advogado tem para falar perante os julgadores o motivo pelo qual a nossa tese defendida, deve ser aceita por eles. Lembro que durante a sustentação causou surpresa a manifestação de um dos julgadores, em que ele decidiu, em razão das nossas alegações, ele decidiu mudar de entendimento na sessão. Ele estava com uma ideia inicialmente negativa, mas em razão de alguns detalhes do que nós colocamos na sustentação, ele mudou de ideia e aceitou as nossas razões. E, consequentemente também, isso influenciou para que os outros julgadores aceitassem a nossa tese. Então, foi muito gratificante, porque nós conseguimos criar uma jurisprudência que até então não tinha nas turmas recursais, e principalmente porque, em razão do resultado dessa ação, nós estávamos defendendo um condutor que precisava muito da carteira e que, em uma eventual suspensão, daria danos irreparáveis para ele. Por isso que eu considero essa uma das vitórias mais gratificantes da história do escritório.